Senhor, eu quero saudar a todos vocês que nos podem ver, em nome do Senhor Jesus, e também quero agradecer a Deus por esta oportunidade e por este dia que o Senhor nos concedeu para podermos aqui juntos, podermos compartilhar a sua palavra. Aqui vos fala Alberto Age. Passei aqui para poder compartilhar convosco um conhecimento da palavra de Deus, e eu quero compartilhar um pequeno estudo intitulado A Missão da Igreja, ou seja, a tríplice missão da Igreja, as 3 prioridades da Igreja na Terra. E eu quero, na base desse estudo hoje, poder compartilhar convosco um conhecimento aqui que Deus tem colocado ao meu coração ao longo dos dias, e eu quero que você preste atenção, e com detalhes nós vamos poder analisar as Escrituras, analisar realmente qual é a prioridade da Igreja na Terra, qual é a missão da Igreja do Senhor na Terra. E o tema de hoje é a tríplice missão da Igreja, as 3 prioridades da Igreja. E eu quero que você preste muita atenção na palavra de Deus. E nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no Evangelho que escreveu João, Evangelho segundo João, no seu capítulo de número 17. No capítulo de número 17 do Evangelho de João, eu vou ler apenas o versículo de número 21. Eu quero que você preste bem atenção no que está escrito nesse versículo. Assim diz a palavra de Deus em João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, versículo de número 21. Eu quero que você preste bem atenção o que o evangelista João escreve nesse versículo. Assim diz a palavra de Deus: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu quero, com essa breve meditação, dirigir palavras de oração como forma de encomendar esse espaço nas mãos de Deus. Ore comigo. Pai, no nome do teu Filho amado Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Senhor, te quero honrar e agradecer por este dia. Te quero honrar e agradecer pela vida de todos que me podem ver e que me podem assistir nesta hora. Senhor, eu oro para que a tua palavra, que é mais impetuosa do que qualquer espada de 2 gumes, que pode discernir todo o pensamento e intenção do coração do homem, possa falar conosco nesta hora. Senhor, aonde quer que esteja, aonde quer, Senhor, que essa pessoa esteja vendo e assistindo, ela seja tocada, para que através do poder impactante do teu Espírito possamos, Senhor, obter o real conhecimento da tua palavra nesta hora. Senhor meu, muito obrigado, e te peço que me use como teu servo nesta hora para poder transmitir o teu conhecimento e as tuas verdades, para que por elas sejamos livres e libertos para te adorar. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com estas palavras do evangelista João, nós queremos aqui hoje compartilhar o tema, a tríplice missão da Igreja, as 3 prioridades da Igreja. Hoje nós sabemos que vivemos em uma época onde muita coisa está a ser esquecida no seio da Igreja. A
a igreja está a perder o seu foco. Aquela igreja que foi estabelecida para influenciar o mundo, aquela igreja que foi estabelecida para mudar a história da humanidade, hoje está a ser mudada, está a ser influenciada pelo mundo. Isso é um problema grave, porque nós estamos a compreender hoje que aquilo que a igreja rejeitava outrora como pecado, aquilo que a igreja não admitia como pecado, hoje a igreja está a admitir, a igreja está a aceitar. E isso mostra claramente que a igreja está a perder o seu poder de influência. Nós podemos ver que no princípio, a essência da criação, Deus mostrou que o homem foi criado para dominar o mundo. O homem foi criado para governar o mundo. Ele tem que controlar o mundo e não o mundo controlar o mundo. Porque hoje vivemos o inverso disso. Aquele homem que foi criado para dominar, que foi criado para controlar o mundo, hoje está a ser controlado pelo mundo. Nós podemos ver exemplos claros quando nós pudermos contemplar a essência da humanidade nos nossos dias. Eu estou a falar disso porque nós podemos ver hoje pessoas se embriagando. Nós sabemos muito bem, eu estou a falar aqui, estou a falar de Nampula, estou a falar de Moçambique, nosso país. Os irmãos compreendem que as pessoas consomem cerveja que é produzido com mandioca, que é produzido com milho. Tudo isso vem da terra, a terra que Deus criou e colocou o homem para governar. Ela produz tubérculos, raízes, e essas raízes dominam o mundo. Aquele homem que foi criado para dominar o mundo, para governar a terra, dominar, hoje está a ser dominado. Por quê? Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz que há uma luta, há uma guerra, onde nossa carne almeja uma coisa e nós não conseguimos fazer aquilo que almejamos, aquilo que queremos fazer, por causa do poder do pecado que habita em nós. E nesta hora nós precisamos compreender que nós vivemos em momentos difíceis, onde só a graça de Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, pode nos libertar. E nós compreendemos que a partir disso, Deus desde o princípio teve propósito para o homem. E esse propósito se entende na medida que o homem vive o propósito que Deus realmente estabeleceu para o homem. A palavra de Deus nos ensina de que nada foi feito sem um propósito. Por isso que o pregador, no seu livro de Eclesiastes, capítulo número 3, ele vem dizer, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E isso nos dá a entender claramente que Deus fez o homem com um propósito. Mas esse propósito se perdeu na medida que o homem pecou e ficou afastado da graça, ficou afastado da presença do Criador. Mas Deus continua estendendo esse propósito. Mas nós precisamos entender qual é a responsabilidade da igreja nisso tudo, qual é a missão da igreja nisso tudo. Porque a igreja, ela esqueceu-se da sua responsabilidade. Ela esqueceu-se dos seus deveres, das suas obrigações para com Deus, para com a humanidade. Observe comigo essas 3 prioridades que eu quero compartilhar hoje. Porque quando nós falamos de missão, de prioridade, estamos a falar daquilo que está no coração de Deus.
de antemão, ou seja, aquilo que Deus deseja que a igreja viva no seu dia a dia. Porque não adianta nós sermos uma igreja, vivermos o que nós queremos, enquanto Deus já estabeleceu prioridades, já estabeleceu princípios para a nossa conduta. Então nós precisamos entender isso e viver, e não fugir daquilo que Deus estabeleceu como princípio. Eu quero que o irmão compreenda isso. Eu quero que você e eu compreendamos qual é a nossa prioridade aqui na terra. A igreja foi estabelecida com um propósito. A igreja foi estabelecida para viver uma missão na terra. A igreja tem uma missão por cumprir. O irmão pode dizer, não, mas a Bíblia já diz que Jesus nos enviou ao mundo. Está certo. Mas antes disso, precisamos entender que existe de antemão no coração de Deus 3 prioridades que nós precisamos observar. 3 prioridades que nós temos que viver como igreja de Deus na terra. Quando eu falo de missão da igreja, eu estou a falar daquilo que está ligado ao propósito da existência da igreja. Existem 2 questões que nós precisamos nos fazer aqui. Por que a igreja existe? Ou por que a igreja foi estabelecida? Essa é uma questão. A outra questão que nós precisamos nos colocar aqui é para que a igreja foi estabelecida? Para que a igreja existe na terra? Senão Deus poderia ter enviado os anjos na terra para fazer aquilo que Ele deseja. Mas por que estabelecer a igreja? E para que estabelecer a igreja? Por que nos leva a entender o propósito? Mas para que nos leva a entender a missão da existência da igreja? Eu não sei se faço entender a você, mas por que Deus estabelece a igreja? Está ligado ao propósito da existência da igreja. Para que Deus estabelece? Está ligado à missão que essa igreja tem com seu Deus. Então é disso que nós queremos compartilhar hoje. É disso que eu quero falar contigo hoje. Para que a igreja foi estabelecida? E não porque nós já sabemos que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Sabemos que a igreja vem do termo grego eclésia, que tem o sentido literário de chamados, separados para fora. Ou seja, o termo igreja nos dá a entender a essência daqueles que foram separados do mundo, do mundanismo, para dentro da presença de Deus, ou para dentro do propósito de Deus. Então, a igreja é o corpo de Cristo, separado do mundanismo para o propósito de Deus. Mas nós não estamos a viver o propósito de Deus. Esse é o problema, porque esquecemos. Estamos a viver aquilo que nós achamos que é cristianismo, mas não estamos a viver o real cristianismo, porque não estamos a cumprir a nossa missão na terra. Não estamos a cumprir o nosso papel como igreja na terra. E é disso que eu quero compartilhar. Eu quero que o irmão observe o que a Bíblia nos ensina. Eu quero falar da primeira prioridade, a primeira missão da igreja na terra. A primeira missão da igreja na terra é adorar e servir a Deus. O irmão pode dizer, mas irmão Alberto, como? A missão auge da igreja não é pregar o evangelho. Claro. Mas escuta o que eu estou a dizer. A primeira missão, a primeira prioridade que você e eu temos como igreja é adorar e servir a Deus. Há
coisa que eu quero que o irmão preste atenção, uma particularidade: você pode ser um servo, mas não ser um adorador. Deus procura adoradores. João escreve aqui neste evangelho que eu li com os irmãos, no capítulo 4, versículo 23, versículo 21, 22, 23, 24. Ele diz: Deus, que é o Pai, está à procura dos verdadeiros adoradores. Antes de você procurar servir, encaixe-se com um adorador. Encontre-se com um adorador. Porque o Pai está à procura de adoradores. Não está à procura de servos. Porque para se tornar servo, você tem que ser primeiro um fiel adorador. Tem que ser um verdadeiro adorador. E isso te torna um servo fiel. O que faz com que muitos na igreja sirvam a Deus como servos, mas sem devoção, sem reverência, sem temor, sem zelo, é